noite, galerinha. Como eu prometi anteriormente, eu vou fazer 2 vídeos relacionados ao Repaint. No caso, um primeiro vídeo falando um pouco sobre os materiais, quais eu uso, para que eu uso e como eu uso. E o outro que seria uma espécie de time-lapse. Primeiro eu vou apresentar os materiais e depois eu explico um pouquinho de cada um, assim, para que serve, essas coisas. Esses são os materiais que eu geralmente uso para pintura, que é acetona, tinta acrílica metálica, palito de dente, pincéis de tamanho variado do 0 até o 000, esses maiores e mais macios, lápis comum mesmo, ou pode ser aquele 2B, 4B, o 6B eu não indico porque mancha muito. Raramente eu uso um boleador, palito de dente, ou cotonete, desculpa, algodão, lápis aquarelável é outra coisa que eu também uso raramente, mas como às vezes eu uso e vejo que muita gente, tipo, quer saber se serve e tal, eu coloquei só pra explicar um pouco da minha prática com esse material, mas eu não gosto não. Na verdade eu detesto aquarelável, então bora lá. Pastel seco, tinta acrílica com acabamento brilhante e fosco, tanto faz se vai ser desses de bisnaga ou de potinho. A de potinho geralmente vem mais diluída, é mais fácil de trabalhar, mas você pode usar qualquer uma das duas. E é claro, água para diluir a tinta, porque se você aplicar ela diretamente do jeito que vem no pote ou na bisnaga, a pintura vai ficar extremamente grosseira e vai ficar muito ruim. Quando você tirar uma foto, por exemplo, vai ficar várias ranhuras, vários coisas assim, tipo do pincel, fica muito bizarro. Então, para remover a pintura original da boneca, eu utilizo uma solução à base de acetona. Agora sim, se a boneca que você for repintar tiver a cabeça de plástico rígido, eu não aconselho a usar nada à base de acetona porque ela corrói e deixa esbranquiçado o plástico. Tanto que se você deixar pingar no corpo de sua boneca, essa parte vai ficar toda esbranquiçada, como se tivesse caído tipo que boa, alguma coisa assim, uma coisa bem bizarra mesmo assim. Se você usar uma boneca tipo Blight, Pulip, Fashion Royalty, qualquer uma dessas, é bem provável que o rosto fique esbranquiçado. Então é melhor você usar um removedor de esmalte à base de qualquer outra coisa que não seja acetona. Aí para aplicar acetona, para remover, no caso, eu utilizo o cotonete ou então essas bolinhas de algodão. A bolinha de algodão geralmente eu uso quando eu tô com pressa ou sem saco de ficar tirando a maquiagem. Mas é bem melhor você usar o cotonete. Ele demora mais pra limpar tudinho, mas limpa tudo certinho. Você vai ter 100% de certeza de que vai ficar sem nenhum resíduo da tinta. Então você pode fazer usar esse pra tirar o mais grosso e finalizar com o cotonete. Na hora de tirar, fica bem mais interessante. Aqui. Sim, os palitos de dente eu uso geralmente pra raspar a tinta que ficar por fora, no caso do desenho, tipo, do desenho que eu queria fazer. Se eu desenhei um olho e errei o pincel, fiz alguma coisa que tipo que saiu dali daquela linha, daquele traçado que eu queria, eu vou lá com o palito e raspo aquilo. E ele também serve para depois você pegar um pouco de cotonete, um pouco de algodão do cotonete ou algodão mesmo, enrolar aqui nele. Aí você bota um pouco de acetona e limpa depois que você terminar, porque sempre fica algum resquíciozinho de tinta, alguma coisa assim no rosto da boneca perdida. Você pode usar ele pra ter uma limpeza mais precisa, assim. Então, a gente já limpou. Pra quem ainda não tem muita segurança para repintar e acha que tem que fazer algum traçado, riscar alguma coisa antes, vocês podem riscar o rosto da boneca com lápis comum mesmo. O 2B, 4B, o 6B borra muito, como eu disse, e fica meio lixoso, mas você pode riscar também com lápis aquarelável, se for o caso. Agora sim,
Tipo, olha, o tipo não sai da minha boca. Se você ficar riscando muito e apagando, riscando e apagando, pode ser que você consiga manchar o rosto de sua boneca. É possível que... Porque o vinil é poroso que nem o papel. Então, toda vez que você faz um traçado, alguma coisa assim, vai depositando o pigmento ali. Aí você apaga. Aí vai tirar só o superficial. Por dentro já vai ter algum resíduo. Você bota mais pigmento ali. Aí você vai apagar e vai continuar. Então, eu aconselho você riscar, mas tentar ser o mais preciso possível para não ter que estar apagando. Você pode apagar algumas vezes, sim. Mas se ficar apagando e apagando e apagando, riscando e apagando, riscando e apagando, riscando e apagando, é bem provável que vai ficar tipo um desenho todo borrado, né? Pincéis. Eu uso geralmente o 00, eu uso geralmente o 000, o 0 e o 00. Deixa eu ver aqui quem é quem contra a gripe. Aqui. Esse é o 000. Não sei se vai dar pra focar. Deixa, foca. Não focou, porque tá me sacaneando. Foca. Não foca. Droga. Não sei, nem mutei a câmera, então bora lá. O mais fininho é o 000. Ele é tanto mais fino... Ele é fino e também não é muito longo, tá vendo? Ele é bom pra traço de precisão. Exemplo, contorno de boca, contorno de olho. Eu gosto de usar ele bastante pra pelo de sobrancelha, cílio. Cílio. Essas coisas mais precisas, assim, que você tem que fazer um traçado fino. Você vai ter que fazer um traçado mais fininho. Então ele é bem melhor e mais preciso. Ele não vai depositar tanta tinta contra os outros. Então você pode passar tendo a certeza de que ele vai fazer uma linha contínua. Os outros, como são mais grossos, eles pegam muito pigmento da tinta. E quando você tentar encostar no rosto da boneca, aquela tinta que está no pincel vai se espalhar de vez. Então, quanto menor, bem melhor, assim, para trabalhar. No caso do 00 e do 0, eles têm a mesma função, para mim. O 00 e o 0 eu uso pra... Acho que esse deve dar pra ver, mas... Deixa eu ver. Foca. Não sei se tá focado. iPhone idiota. Então. Eles servem pra mim, no caso, pra depositar o pigmento da tinta acrílica na boneca. No caso, lábio, íris, a parte branca do olho, que eu esqueci o nome agora. Globo ocular? Não sei. Não é importante, a parte branca você já sabe qual é. Deixa eu ver... Sobrancelha também é interessante com esse, porque precisa de um traço inicial mais fraco e mais largo. Deixa eu pensar... Essas coisas assim que você precisa de um traço mais grosso e que bote mais pigmento de uma vez só, pra você não ter que ficar passando várias e várias vezes. Então esse pincel é o que eu acho bem melhor pra trabalhar nesse sentido. De preenchimento de boca, preenchimento de olho e tal. Risca com o menor, passa o menorzinho, faz o desenho do olho e depois preenche com os mais grossinhos. Pra mim, o que dá, tipo, todo o acabamento, assim, legal do olho é aquele brilho branco que a gente coloca depois que pinta. Que seria, no caso, aquelas bolinhas ou traçado. Eu geralmente coloco uma bola em cada canto e um tracinho. Aí tem gente que não se sente muito à vontade pra fazer bola, pra fazer círculo, bola, essas coisas. Eu já não tenho mais tanta dificuldade assim, então eu nem uso. Mas antigamente, quando eu comecei, eu usava esse boleador. Que é esses negócios que vende pra fazer desenho em unha, que eu acho que não vai focar também, mas acho que vocês sabem o que é. Não foca, olha que legal, coisa distorcida. Aí ele é bem prático, assim, você só vai pegar a tinta branca e encostar no olho da boneca e vai ficar lá, o pontinho branco, que é o que a gente usa pra dar aquele efeito de que o olho tá brilhando, como se fosse um reflexo. Então, pra passar sombra e blush, que seriam com pastel seco, no caso, esses daqui,
eu utilizo esse pincel mais macio. Que é... Esse é da Condor também, que os outros também são da Condor. Esse é o número 8 e o número 12. É dessa linha que o cabo é transparente. Mas eu acho que pode usar esses pincéis de maquiagem. Só que eu nunca usei, eu sempre usei esses. Eles já estão bem surrados, porque, porra, tem muito tempo, muitos anos. Mas ainda serve pra mim muito bem. Como eles são mais largos e muito macios, fica bem mais fácil trabalhar pra botar tipo um blush. Esse aqui mais largo eu uso pra blush e sombreamento de rosto. Por exemplo, se a boneca tiver um rosto mais largo, você pode afinar ele com fazendo uma maquiagem de contorno, que chamam, se eu não me engano. Então eu uso esse daqui. E esse daqui, menorzinho, ele tem a ponta aqui mais assim reta. Eu uso pra fazer o traçado interior da boca, só que ele já tá bem aberto aqui, aí não presta mais tanto pra isso. Ou então pra manchar a sombra, pra botar uma sombra esfumada ou alguma coisa assim. Bora lá. Então, pastel seco. Pastel seco. Deixa eu ver. Pronto. Eu acho que esse é o tipo de material mais caro que eu já comprei. Acho que foi por causa da faculdade que eu comprei. Mas ele tem um efeito muito legal. O problema é só a fixação. Porque, tipo, eu ainda não encontrei o verniz daquele Mr. Clear aqui no Brasil. E pra importar agora tá um saco, muito caro. Mas mesmo assim eu continuo usando ele, só evito ficar tocando no rosto da boneca constantemente. Depois de um tempo, a pigmentação dele acaba aderindo ao vinil, então não precisa se preocupar. No caso, tipo, eu pinto com um pastel seco e espero um tempo, tipo, sei lá, uns 3 dias. Alguma coisa assim, e deixo ele lá, a boneca lá quieta. E depois eu posso tocar nela que não vai apagar. No caso das bonecas de rosto de vinil. Eu não sei como ele fica nas de plástico. Mas, tipo, com certeza vai apagar completamente nas de rosto de plástico, tipo Blight e tal. Tem que ter o verniz pra fixar. Acho que é isso. É, tipo, pra aplicar ele, eu uso aqueles pincéis que eu já expliquei. Os mais finos ou então cotonete. Se eu quiser fazer um lábio... deixa eu ver que eu uso mais cotonete. Acho que só em lábio mesmo. Que aí eu bato com cotonete aqui nele e bato no lábio da boneca. Como o lábio é mais pra fora, assim, ele é saliente do resto do corpo, ou do rosto, o cotonete encosta certinho no lábio. Então você não precisa ficar se preocupando em desenhar. Porque ela vai ficar com o lábio bem certinho. Assim, pelo menos pra mim, sempre que eu bato com o cotonete fica lá certinho. Tinta acrílica metálica. Então, pra mim são essas tintas que fazem a diferença no caso da maquiagem, porque fica... Quando você olha pra uma boneca que não usa essas tintas, assim, fica aquela coisa meio chapada, meio estranha. E quando você usa uma tinta metálica, fica aquele micropigmento brilhando, assim, uma coisa meio cintilante, perolada, fica... Assim, pra mim fica incrível. Muito melhor do que essas outras meio chapadas, assim. Então, eu uso essas daqui, ela é um pouco mais cara, mas eu acho que vale a pena. Bastante, você pode comprar, sei lá, essa daqui pérola e misturar com qualquer outra tinta que você vai continuar tendo um efeito perolado. Caso você não queira investir em várias cores metalizadas. E rende bastante, assim, porque eu acho que tem 5 anos que eu comprei e não consegui chegar nem na metade ainda. Essa mais clara, essa pérola, eu gosto de passar bastante embaixo da sobrancelha das bonecas, que aí dá aquela levantada assim, é que nem tipo passar maquiagem em mulher, pelo menos eu acho que é, não sei. Nunca maquiei uma mulher, mas deve ser. Aqueles mesmos truques que as pessoas usam servem pra boneca, no caso. As tintas acrílicas, fosca e brilhante. Tinta acrílica brilhante. Ah, sim, a metalizada eu só uso geralmente em maquiagem, tá? Não uso pra outra coisa, assim. A brilhante eu uso nos olhos e nos lábios. Nos lábios eu geralmente misturo com a metálica, porque aí fica bem mais interessante.
Aí eu uso vários tons, tipo, pra fazer, né, a maquiagem, pintar os olhos, a parte branca, a íris, pintar cílio, pintar sombra. Eu passo a sombra com o pastel, mas eu geralmente sempre passo por cima a tinta acrílica na linha de cima do olho. Deixa eu ver. Pra escurecer os cantos da maquiagem também, pra não ficar tão esfumada. Delineador. Pra todas essas coisas assim eu uso tinta acrílica brilhante. Quase não sai. Parece que tá amarrado. E a tinta acrílica fosca. O acabamento dela é bem horrível. Fica aquela coisa bem apagada mesmo, mas é a única que serve pra pintar sobrancelha. Porque se você pintar com a tinta acrílica brilhante, a sobrancelha vai gerar reflexo quando você for tirar foto de sua boneca. Até mesmo quando você olhar pra ela, vai estar lá a sobrancelha, tipo, sei lá, com a mancha branca do reflexo da luz. Aí é bem melhor usar uma coisa fosca, porque aí não vai refletir nada, vai ficar de boa, vai ficar gata, sensual. Que linda, linda, tá linda. Deixa eu pensar. Ah, sim, o lápis aquarelável. A vantagem do lápis aquarelável é que você não vai precisar de pincel. Vai ficar, tipo, de boa, tô lá, vou só pintar a boneca, vou riscando como se eu estivesse colorindo um desenho. Então, tá lá, tá de boa. Só que fica muito ruim o acabamento, fica apagado. Qualquer pessoa que já tenha pegado uma boneca pintada em lápis aquarelável vai ver que ela fica com a pintura completamente diferente do que se fosse comprada em fábrica. Eu sei que tem muitos artistas que gostam do acabamento assim, que fazem aquelas bonecas super fodas, mas a maioria é edição de foto, mexe no contraste, mexe nisso, mexe naquilo, e quando você olha pessoalmente é aquela coisa apagada. Eu já vi algumas pintadas de lápis aquarelável pessoalmente, e é aquela coisa meio morta assim, você olha pra boneca e fica, meu Deus, cadê o branco do olho que devia estar aqui brilhando? Cadê, sei lá, não passa vida. Sabe? Você olha pra aquilo assim e tá aquela coisa meio. Joga isso fora. Não, mentira, não joga fora não. Eu não sei nem explicar assim. Sabe? É porque eu me acostumei tanto com tinta acrílica que o acabamento fica muito foda. Fica parecendo que veio de fábrica a pintura. Não, e com o aquarelável não fica. Tipo, eu posso dizer que eu não saiba usar, mas pra mim fica bem ruim mesmo assim. Fica bonito em foto, fica. Se mexer em contraste, se mexer na iluminação, se mexer nisso, tacar no Photoshop, botar um efeito, fazer aquilo, porra, fica foda. Até eu fico foda no Photoshop, mas foda-se, tá? Então, eu acho que é basicamente... Ah, falta o verniz. Espera, vou pegar. Sim, voltando. Depois que eu termino de pintar, eu coloco tanto nos olhos, na parte de dentro dos olhos, quanto nos lábios, eu passo essa cobertura de intensificadora de cor que acelera, que diz que é tipo um intensificador de cor e brilho, secagem rápida do esmalte, da Colorama. Isso aqui, não, se você passar esmalte puro, esmalte tipo de unha, aquele esmalte com o tempo fica amarelado, fica grudento, não seca direito, aí começa a pegar poeira, quebra, craquela. Não presta. Tem que ser esse líquido roxo. É esse aqui que eu passo. Tipo, todas as bonecas que eu já fiz, de 3 anos pra cá, ou mais, 3, 4, não sei exatamente, porque antes eu nem usava. Mas aí eu resolvi, tipo, passar pra, sei lá, pra ver se funcionava, porque eu não encontrava nenhum tipo de verniz aqui que prestasse. Porque todos, incrivelmente, acho, não sei se é o calor daqui do interior do Nordeste, que faz com que as coisas derretam. Eu passo um verniz em uma coisa e quando eu vou olhar, a boneca tá escorrendo, uma coisa bizarra. E isso aqui não acontece. Não escorre, não... É instantâneo, você passa, aí automaticamente ele endurece e fica lá, a camada brilhando como se a boca estivesse molhada, como se os olhos estivessem molhados. Mas tem que ser esse líquido aqui. Se você passar aquele esmalte, com o tempo ele vai ficar fodido, a sua pintura vai ficar horrível. Não vai secar direito, mas com isso aqui seca de boa.
Aí eu só passo isso, eu não passo esmalte, não passo nada. Eu passo só essa cobertura intensificadora de cor. Algumas pessoas já me perguntaram se funciona aquele acelerador tipo de secagem de esmalte que vem em spray. Só que eu falei que eu não sabia e uma menina passou e ficou todo grudento na boneca. Aí, você tá ligado? Tipo, é esse aqui. Eu nunca usei nem de outra marca nem nada. Tem alguma coisa, algum feitiço nesse negócio aqui que funciona, que dá certo. Aí fica a boca brilhando, o olho brilhando, fica tudo massa. Aí no caso, a parte 2 do vídeo que eu vou tentar, né? Postar amanhã. Ou então sábado não. Deixa eu ver. Essa semana ainda, antes de domingo. Mas só tem sexta e sábado, tô lascado. Essa boneca eu tava fazendo agora, recentemente, né? Que é. Vai ser tipo uma filha da Peach do Super Mario. Aí talvez eu repinte ela durante o tutorial, não sei ainda se vai ser isso ou se eu vou usar outra, porque como ela já tá apagada, eu queria botar um passo a passo tipo de apagando mesmo. Então eu não sei se ela vai servir pra isso. Mas na hora a gente vê lá. Então é isso, espero que se vocês gostarem, curtam o vídeo, compartilhem com quem quer aprender a customizar, que vê mais coisa aí. Qualquer coisa se inscreve no canal, deixa as dúvidas aí nos comentários e falou!